Bom, então eu vou ler um texto que eu preparei para o nosso encontro. Depois da leitura do texto, eu vou fazer algumas considerações e, seguida a isso, a gente conversa sobre as questões que o texto pode estar suscitando, né, em vocês. O título do minicurso é Produção de Conhecimento Decolonial, uma introdução à psicologia preta. Então o texto se propõe a tanto falar um pouquinho, né, sobre a descolonização, o que seria a descolonização, e a relação da psicologia, e no caso da psicologia preta, o que seria uma psicologia preta no Brasil, né, a partir desse problema, né, dessa problemática decolonial. É imprescindível ao psicólogo estar atento e sensível ao contemporâneo. Atente ao tempo. Não começa, não termina, é nunca, é sempre. É tempo de ampliarmos cada vez mais a concepção de que o que se passa no mundo nos atravessa e produz subjetividade. O sofrimento psíquico não é da ordem da intimidade, ele é político. A histeria, tal como Freud tratou, e a que ainda comparece em nossos consultórios, existiria num mundo em que não houvesse opressão de gênero e das manifestações da sexualidade? M. von N., primeira paciente de Freud, pede a ele que fique em silêncio e a escute. Pediu a um homem branco, no seu lugar de poder saber médico, que parasse com suas técnicas, hipnose e sugestão na época, e a ouvisse. Podemos parafraseá-la e dizer: respeite meu lugar de fala, encontre seu lugar de escuta. Desde então, a escuta vem sendo vivida como principal tecnologia terapêutica de diferentes abordagens clínicas. Conseguir ouvir o paciente implica em conseguir ouvir o sintoma que o adoece. Ouvir o sintoma para ouvir o mundo que o produz. Dar poucos ouvidos ao mundo talvez tenha sido um dos grandes erros da história da psicanálise. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nietzsche ouviu e decretou a morte de Deus. Sacou que uma virada num dos eixos de sustentação do mundo, tal como ele é, estava se dando. E que era preciso seguir afirmando esta morte, trabalhar para que ela seguisse se efetuando. O que os ouvidos sensíveis do contemporâneo podem ouvir? É tempo de decretarmos o fim do colonialismo. Sair da grande noite, como disse Mbembe, operar a descolonização radical de Fanon. Como psicólogo, me interessa sobremaneira a descolonização do inconsciente. Nosso inconsciente é colonial. Fanon nos disse isso antes de Ronick. O sucesso da colonização se baseia na capacidade não apenas de colonizar territórios geográficos, mas na capacidade também de colonizar territórios existenciais, o inconsciente. Racismo, machismo, LGBTfobia são produtos da máquina colonial de produção de subjetividade. Produtos que operam um corte na realidade e que dividem o mundo num arranjo que compõe quem exerce violência e quem a sofre. Opressão do branco sobre o negro, do homem sobre a mulher, do cis sobre o trans, do hétero sobre o homossexual. Este mundo, tal como o conhecemos, se funda na violência. Se a descolonização total implica a inversão da pirâmide social, esta inversão não pode se dar senão por meio do que Mombassa chamou de redistribuição da violência. Numa sociedade estruturada na violência, sua reestruturação não pode se dar senão por um processo também violento. Mas diferente do modo destruidor da violência colonial, a violência decolonial, nos disse Fanon, é uma violência criadora. Em se tratando da questão racial, a redistribuição dessa violência começa com a violência da marca. Você é branco. Nomear o branco de branco. Marcar que o lugar de onde ele fala é o de uma pessoa branca. Que os autores que ele lê são brancos. Que o pensamento dele é branco. Fazer isso sem subjugar a ele e a seu povo num regime de escravidão. Fazer isso sem com que seus jovens brancos sejam assassinados a cada 23 minutos no Brasil. Apenas marcar. Você é branco. E isso já é suficiente para eles, brancos, espernearem de dor. Parece que a raça branca é uma raça fraca. Em se tratando da formação e do exercício da psicologia no Brasil,
promover sua descolonização também parte por marcar que a psicologia brasileira é branca. Tendo sido colonizados por uma branquitude patriarcal europeia, ficou identificado como sendo bom, inteligente ou relevante a criação do colonizador. Inclusive e, talvez principalmente, sua produção de conhecimento. Como desdobramento dessa colonização do pensamento, homens brancos europeus foram tomados como sabedores das questões filosóficas, existenciais, políticas, econômicas, artísticas e psicológicas de todos os povos. O pensamento colonial é universalista, mas nega que o seja como um ato de resistência sintomático de negação da própria doença. Os currículos de psicologia nas universidades brasileiras são impregnados de colonialismo, e os autores mais estudados são homens brancos europeus. Estes autores, que são importantes na história ocidental da psicologia como ciência, e aqui me refiro à psicologia clínica, construíram conceitos para manejar com as subjetividades brancas com foco no sofrimento psíquico. A importação e incorporação direta das conceituações psicológicas e psicanalíticas produzidas na Europa desconsidera a singularidade da marca, dos processos de subjetivação não brancos, e impõe uma nosologia à imagem e semelhança da subjetividade do colonizador. Ao limitar-se às conceituações brancas europeias sobre saúde mental e sofrimento psíquico, a psicologia brasileira deixa de contemplar e de poder tratar adequadamente 54% da população do país, que é composta por negros e negras. A subjetividade negra é ignorada na grande maioria das graduações em psicologia. E um dos efeitos diretos disso são pacientes negros serem vítimas de racismo pelos profissionais que deveriam acolhê-los e, ao mesmo tempo, sentirem que não estão sendo compreendidos em suas questões e nem escutados como pertencentes a um povo que durante mais de 300 anos foi escravizado e que somente há 130 anos foi liberto. No filme Praça Paris, de Lúcia Murat, isso é ilustrado através da relação da terapeuta branca Camila com a paciente negra Glória. Camila não entende o caso de Glória. Sua escuta está tão embranquecida que sua empatia é dirigida às pessoas brancas que aparecem no discurso de Glória. Incapaz de sintonizar com o sofrimento de uma mulher negra da favela, a psicóloga branca, e ironicamente portuguesa, se incomoda com a forma de Glória estar no mundo sem compreender que aquela forma era efeito do racismo e que era exatamente essa forma de ser que, na relação terapêutica, ela precisaria, mais do que acolher, suportar. Brancos, em geral, não suportam. Não sabendo lidar com o caso de Glória, Camila a abandona, a rejeita, reproduzindo em Glória aquilo que ela mais teme, aderindo totalmente ao sintoma da paciente, a ponto da experiência terapêutica de Glória se tornar mais uma das experiências traumáticas em série. Mas essa leitura do filme é minha e de uma amiga também psicóloga preta que estava comigo no cinema. A direção faz com que Glória seja a antagonista e não Camila. Quando, diante do abandono da terapeuta, Glória procura seu endereço e vai até a sua casa pedir para que Camila não pare de atendê-la, a trilha sonora escolhida é a de um thriller. E quando Camila expulsa Glória de sua casa, a câmera fica com Camila, que corre para pegar um ansiolítico e um copo d'água. Não sabemos como foi o caminho de Glória de volta para casa. Olhos brancos, sempre atentos às dores brancas. Meus olhos pretos queriam ver Glória. Diversos intelectuais negros e negras se dedicaram a produzir conhecimento sobre os efeitos do racismo nas subjetividades negras. Já na década de 1930, a psicanalista Virginia Bicudo realizou uma vasta pesquisa com negros em São Paulo. O psiquiatra Frantz Fanon, a partir do seu trabalho clínico e acadêmico, escreveu, nos anos 40, o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é referência nos estudos da saúde mental da população negra. Nos anos 60 e 70, a partir do trabalho de psicólogos negros como Wade Nobles e Naim Akbar, surge, nos Estados Unidos, a psicologia preta, como sendo a construção de teorias e práticas em psicologia clínica, tendo como referência as subjetividades negras. Ainda que nós, nascidos pós-abolição,
não tenhamos vivido o horror da escravidão, vivemos o horror do embranquecimento. Como o embranquecimento se dá a partir da negação do valor da pessoa negra e se perpetua por meio de um aparato político-midiático em que pessoas brancas estão na posição de poder e de referência da beleza, em detrimento às pessoas negras, surge no negro o desejo de se aproximar da brancura. Esta introjeção da política de embranquecimento nacional nas subjetividades pretas cria uma condição psicológica debilitante, porque aquilo que ele é e do qual não pode se desfazer, a cor da pele, o coloca socialmente numa posição subalterna. O embranquecimento é o principal alimento do auto-ódio, um ataque que não se restringe à autoimagem e à autoestima negra e que deturpa o próprio sentido do que significa ser humano. A isso pode-se seguir na pessoa negra um conjunto de comportamentos autodestrutivos que são, na verdade, nos diz Wade Nobles, fugas psíquicas de uma realidade profundamente antinegra. Como curar a negritude dos nocivos efeitos do racismo? Nobles desenvolveu um conceito fundamental para a prática clínica de psicólogos pretos com pacientes pretos: pulsão palmarina. A pulsão palmarina, cujo nome faz referência a Zumbi dos Palmares, é o desejo de ser africano e livre. Livre das engrenagens coloniais que nos mantém presos a um esquema sociopolítico que nos adoece, nos mata e nos afasta da realidade do que somos, nos afasta do sentido africano do que significa ser humano. Ser humano é ser um espírito em contato constante com os poderes espirituais que habitam o invisível. É ser expressão singular da infinitude e da força do divino. Somos parte de uma totalidade cósmica e espiritual que rege o universo. Somos elementos da natureza do mundo. Nosso corpo é recipiente e instrumento de uma força espiritual em eterna expansão. A colonização e seus desdobramentos, escravidão e embranquecimento, afastou a nós negros de nossas origens não apenas por meio do apagamento dos caminhos e de parte da história de nossos ancestrais, mas também por meio da criação de uma narrativa sobre nós que teve como efeito sentirmos vergonha, culpa, falta em relação a nós mesmos e ao povo ao qual pertencemos. But this time is up. Esse tempo acabou. A descolonização, diz Fanon, é uma força de recusa, uma capacidade de dizer não. Dizemos não às narrativas brancas e hegemônicas e traçamos nossas próprias narrativas a partir do trabalho que nossos ancestrais, nossos mais velhos em vida, vêm produzindo ao longo dos séculos. Dizemos não a uma certa psicologia, branca demais para acolher e tratar dos efeitos do racismo em nossas subjetividades. Criamos uma psicologia preta e desenvolvemos ferramentas de promoção de saúde e de cura. Descolonizar implica em estilhaçar as velhas sedimentações culturais, intelectuais e políticas. E mais do que resgatar, criar um senso de valor próprio sobre si mesmo e sobre o povo ao qual se pertence. Pertencemos ao povo que criou a matemática, a filosofia, o samba, o jazz, o blues, o rap, o funk, as pirâmides do Egito. Eu sou dádiva, mas me recomendam a humildade dos enfermos, diz Fanon. Experimentar a si mesmo como dádiva, seguir a recomendação de Oxum, que ao ser perguntada sobre como encontrar o amor verdadeiro, respondeu, olhando sempre para o espelho. O racismo produziu uma autoimagem turva, prejudicando a mais fundamental capacidade de amar, o amor próprio. Uma das direções de trabalho na psicologia preta é promover o resgate do amor por si mesmo e pelos seus. O resgate da autoestima e do senso de valor de sua história e de seu povo não são suficientes para expurgar os efeitos do racismo na subjetividade e no cotidiano dos negros e negras. Pensar que se livrar das mazelas que o racismo produz é um trabalho apenas psicológico é perder de vista toda a engrenagem social que perpetua a supremacia branca e reproduz violências aos corpos negros. Destruir o racismo implica em destruir o mundo tal como ele se encontra agora. O trabalho sobre si
o autocuidado, tão importante para que sigamos com saúde mental no mundo que quer nos exterminar, é ferramenta de fortalecimento para o confronto permanente com a realidade social do racismo. Como negros, vivemos no exercício de driblar a exaustão e de não sucumbir à tristeza que este mundo branco gera em nós. Para nós não há saídas fáceis, nem rotas de fuga tranquilas. Há um trabalho permanente de confronto com o mundo. Confronto que se dá simplesmente por existirmos. Ignorar o confronto é uma forma de resignar-se, um jeito de morrer aos poucos, bem devagarinho, enquanto o racismo vai sugando nossa energia vital. Olhar de frente para o confronto, assumi-lo, é espalhar granadas por todo o tecido social, provocar explosões micro e macropolíticas, desestabilizar a política, a economia, a universidade, a rua, a religião, a mídia. Perfurar a branquitude com os ossos da fratura exposta que o racismo produziu em nós. E ver o sangue branco se misturar ao nosso sangue negro até que ambos fiquem vermelhos. Até que possamos verdadeiramente caminhar juntos, em pé de igualdade. Situar-se contra o mundo, tramar o seu fim para que outros mundos possam vir a ser possíveis. A necessidade de que esse mundo acabe, como condição para o fim das violências do racismo, por vezes nos atravessa de modo a sentirmos que o que deve acabar somos nós mesmos. A morte entra pela soleira de nossas portas e pousa em nosso peito, dando-nos a sensação de que morrer seria o melhor remédio. É imprescindível criarmos estratégias para o diálogo com a vontade de morrer, posto que alguns de nós sucumbem a essa vontade e se entregam. A vontade de morrer não é nossa, é desse mundo. É o mundo branco que deseja nossa morte, que deseja perpetuar-se por meio do privilégio de poucos em detrimento de muitos. Viver é poder não atender a esse apelo mortífero. Nossas vidas são sementes de um mundo por vir e granadas para a destruição do mundo atual. Carregamos em nós essa ambiguidade apocalíptica. Que jamais nos esqueçamos de que a dor que pariu Salvador pariu o samba. É isso.